Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 13. Acompanhante. Só peço que leiam ou escutem essas palavras. De Sacramentadora. Prefácio. Shallan expirou luz das tempestades e passou através dela, sentindo que a luz a envolvia, a transformava. Ela havia se mudado por vontade própria para a ala de Sebarial em Urithiru, em parte porque ele havia prometido a ela um quarto com uma sacada, ar fresco e uma vista para os picos das montanhas. Se não podia se livrar por completo das profundezas sômbrias daquele edifício, então pelo menos teria um lar nas fronteiras. Ela puxou seu cabelo, contente ao ver que havia se tornado negro. Transformara-se em véu, um disfarce no qual estava trabalhando há algum tempo. Shallan levantou as mãos calejadas de trabalhadora, até mesmo a mão segura. Não que véu não fosse feminina. Ela lixava as unhas, gostava de se vestir bem e mantinha o cabelo escovado. Ela simplesmente não tinha tempo para frivolidades. Um casaco e calças resistentes e de boa qualidade combinavam mais com véu do que um rava leve. E ela não tinha tempo para uma manga estendida cobrindo a mão segura. Ela usava uma luva e pronto. Naquele momento estava vestindo uma camisola. Ela trocaria de roupa depois, quando estivesse pronta para se esgueirar pelos corredores de Urithiru. Precisava praticar primeiro. Embora se sentisse mal por usar luz das tempestades quando todo mundo estava economizando, Dalinar havia ordenado que treinasse seus poderes. Ela caminhou pelo quarto, adotando o passo de véu. Confiante e firme, nunca impertigado. Não se podia equilibrar um livro sobre a cabeça de véu enquanto ela caminhava, mas ela ficaria feliz de equilibrar um na sua cara depois de nocauteá-lo. Shallan circulou várias vezes pelo quarto, cruzando o trecho iluminado pelo sol do fim da tarde que entrava da janela. Seu quarto era ornamentado por vivos padrões de estratos geológicos circulares. A pedra era lisa ao toque e uma faca não conseguia arranhá-la. Não havia muita mobília, muito embora Shallan tivesse esperança de que as mais recentes expedições de coleta aos acampamentos de guerra voltassem com algo que ela pudesse pegar de Sebarial. Por enquanto, tinha que se virar com alguns cobertores, um único banco e, ainda bem, um espelho de mão. Ela o pendurara na parede, amarrado a um calombo de pedra que imaginava que servisse para pendurar quadros. Shallan conferiu seu rosto no espelho. Queria chegar ao ponto em que pudesse se tornar véu em um instante, sem precisar rever esboços. Ela cutucou seus traços, mas naturalmente, já que o nariz mais angular e a testa pronunciada eram resultado de testa-iluminação, não pôde senti-los. Quando franziu o senho, o rosto de véu imitou perfeitamente seu movimento. Algo para beber, por favor, disse ela. Não, mais rude. Bebida, agora. Grosseiro demais? Murmurou o padrão. A voz tornou-se uma boa mentira. Obrigada. Tenho trabalhado nos sons. A voz de véu era mais profunda do que a de Shallan, mais áspera. Ela começou a se perguntar até que ponto conseguiria mudar o som das coisas. Por enquanto, não sabia ao certo se acertara os lábios na ilusão. Foi até seu material artístico e folheou o caderno de desenho, procurando as representações de véu que havia desenhado em vez de ir jantar com Sebarial e Palona. A primeira página do caderno era de um corredor com os estratos serpenteantes por onde passara no outro dia. Linhas de loucura se curvando rumo às trevas. Ela passou para o seguinte, uma imagem dos mercados florescentes na torre. Milhares de comerciantes, lavadeiras, prostitutas, estalajadeiros e artesãos de todas as variedades estavam se instalando em Urithiru. Shallan sabia bem quantos haviam chegado, fora ela que os trouxera a todos pelo sacro portal. No seu desenho, o teto obscuro da grande caverna do mercado assomava sobre as figuras minúsculas, andando entre as tendas, segurando luzes frágeis. O seguinte era outro túnel sombrio, e o seguinte também. Então,
Uma sala onde as camadas geológicas se entrelaçavam de maneira hipnótica. Ela não havia percebido que rascunhara tantos. Virou 20 páginas antes de encontrar os esboços de véu. Sim, os lábios estavam certos, mas o porte estava errado. Véu possuía uma força esguia, e isso não estava transparecendo pela camisola. Parecia demais com o corpo de Shallan por baixo. Alguém bateu na placa de madeira pendurada do lado de fora dos seus aposentos. Ela só tinha uma cortina de pano na entrada naquele momento. Muitas das portas da torre haviam entortado com o passar dos anos. A dela havia sido arrancada e Shallan ainda estava esperando por uma reposição. Devia ser Palona, que mais uma vez notara que Shallan não aparecera para jantar. Shallan inspirou, destruindo a imagem de véu e recuperando parte da luz das tempestades da sua iluminação. Pode entrar, disse ela. Honestamente, Palona não parecia se importar que Shallan fosse uma tormentosa cavaleira radiante agora. Ela ainda queria bancar sua mãe todo. Adolin entrou, carregando uma grande bandeja de comida em uma mão e alguns livros debaixo do outro braço. Ele a viu e tropeçou, quase deixando tudo cair. Shallan ficou paralisada, então soltou um gritinho e escondeu a mão segura nua atrás do corpo. Adolin nem mesmo teve a decência de corar ao encontrá-la praticamente nua. Ele equilibrou a comida na mão, recuperando-se do tropeço, depois sorriu. "Fora!" exclamou Shallan, acenando com a mão livre. "Fora, fora, fora!" Sem jeito, ele recuou através do pano drapeado sobre a porta. Pai das tempestades. Shallan deveria estar tão vermelha que poderiam usá-la como um sinal para enviar o exército para a guerra. Calçou uma luva, então a envolveu com uma bolsa segura, depois pôs o vestido azul que havia deixado no descanso da sua cadeira e fechou a manga. Ela não teve a presença de espírito de colocar o colete de espartilho primeiro. Não que de fato precisasse de qualquer modo. Ela chutou-o para baixo de um cobertor em vez disso. "Em minha defesa", disse Adolin do lado de fora, "você me convidou a entrar." "Pensei que fosse Palona", disse Shallan, abotoando os botões na lateral do vestido, o que estava sendo difícil, com 3 camadas cobrindo sua mão segura. "Bom, você pode conferir quem está diante da sua porta. Não jogue a culpa em mim", disse Shallan. "Você que sai entrando nos aposentos de moças, praticamente sem se anunciar." "Eu bati. A batida foi feminina." "Ela foi?" "Shallan, você bateu com uma mão ou 2. Estou carregando uma tormentosa bandeja de comida. Para você, aliás." "É claro que a batida foi com uma mão só. E falando sério, quem bate com 2? Foi bastante feminina, então." "Nunca pensei que você fosse do tipo que imita uma mulher para espiar uma donzela em trajes íntimos", Adolin Collin. "Ah, pela danação, Shallan. Posso entrar agora? E só para deixar claro, sou um homem e seu noivo. Meu nome é Adolin Collin. Nasci sob o signo dos 9. Tenho uma marca de nascimento na parte de trás da coxa esquerda e comi curry de caranguejo no desjejum. Mais alguma coisa que você precisa saber?" Ela pôs a cabeça para fora, ajustando a gola do vestido. "Parte de trás da coxa esquerda, é? O que uma garota precisa fazer para ter um vislumbre disso? Bater a porta feito um homem, imagino." Shallan sorriu. "Só um segundo. Esse vestido está complicando a minha vida." Ela recuou de volta para o quarto. Sim. "Leve o tempo que precisar. Não estou aqui parado segurando um prato pesado de comida e sentindo o cheiro dele depois de ter perdido o jantar para poder jantar com você." "É bom para você", replicou Shallan. "Aumenta a força, ou algo assim. Não é esse tipo de coisa que você faz? Estrangula pedras, fica de ponta cabeça, joga rochedos bem longe." "Sim, tenho várias rochas assassinadas debaixo da minha cama." Shallan prendeu a gola do vestido com os dentes para esticá-lo e facilitar com os botões. "Talvez. Qual é a questão das mulheres com roupas de baixo, de qualquer modo?" questionou Adolin, a bandeja tilintando enquanto alguns dos pratos se encostavam. "Quer dizer, a camisola cobre as mesmas partes que um vestido formal. É uma questão de decência", disse Shallan com um pedaço de tecido na boca. "Além disso, certas coisas tendem a aparecer através de uma camisola. Ainda me parece arbitrário." "Ah, e os homens não são arbitrários em relação às roupas? Um uniforme é basicamente o mesmo que qualquer outro casaco, certo? Além disso, não é você que passa as tardes olhando folhos de moda?" Ele deu uma risadinha e fez menção de responder, mas Shallan, finalmente vestida, puxou o lençol da entrada. Adolin, recostado na parede, se aprumou e olhou para ela. Cabelo desgrenhado, um vestido que deixara de abotoar em 2 lugares, o rosto corado. Então abriu um sorriso bobo.
Pelos olhos de Ash, ele achava mesmo bonita. Aquele homem maravilhoso, aquele príncipe, realmente gostava de estar com ela. Shallan havia viajado até a antiga cidade dos Cavaleiros Radiantes, mas, comparadas à afeição de Adolin, todas as vistas de Uritiro eram como esferas foscas. Ele gostava dela. E trouxera comida. Não arrume uma maneira de estragar isso, pensou Shallan ao tirar os livros de debaixo do braço dele. Ela deu um passo para o lado, deixando-o entrar e colocar a bandeja no chão. Palona falou que você não havia jantado. Depois descobriu que eu havia perdido o jantar. Então ela mandou você para cá com um monte de comida, disse Shallan, inspecionando a bandeja empilhada com vários pratos, pães achatados e carne de animais com carapaça. Sim, disse Adolin, coçando a cabeça. Acho que é o jeito herdaziano. Shallan não havia percebido o quanto estava faminta. Pretendera comer alguma coisa em uma das tavernas mais tarde naquela noite, quando estivesse espreitando por aí usando o rosto de véu. As tavernas haviam se instalado no mercado principal, apesar das tentativas de Navani de trocá-las de lugar, e os comerciantes de Sebarial tinham um grande estoque para vender. Agora que tudo aquilo estava diante dela? Bem, Shallan não se preocupou muito com o decoro ao se sentar no chão e começar a se servir de um curry ralo e aguado com verduras. Adolin permaneceu de pé. Ele ficava elegante naquele uniforme azul, muito embora ela não o houvesse visto trajando qualquer outra coisa. Marca de nascimento na coxa, é? Você vai ter que se sentar no chão. Ainda não tenho cadeiras. Acabei de perceber que esse é seu quarto, comentou ele. E minha sala de estar, minha sala de jantar e minha sala onde Adolin diz coisas óbvias. É bem versátil esse meu único cômodo. Por quê? Estava pensando se é decoroso, disse ele. Então chegou a de fato corar, o que foi adorável. Que estejamos aqui sozinhos. Agora você está preocupado com decoro? Bem, recebi um sermão sobre o assunto recentemente. Não foi um sermão, disse Shallan, começando a comer. Os sabores suculentos tomaram sua boca, trazendo aquela dor deliciosamente aguda e aquela mistura de sabores que só se tirava da primeira mordida em algo doce. Ela fechou os olhos e sorriu, saboreando. Então, não foi um sermão? Perguntou Adolin. A frase tem continuação? Desculpe, disse ela, abrindo os olhos. Não foi um sermão, foi um uso criativo da minha língua para mantê-lo distraído. Olhando para os lábios dele, ela podia pensar em outros usos criativos para sua língua. Certo. Ela respirou fundo. Seria indecoroso se estivéssemos sozinhos. Felizmente não estamos. Seu ego não conta como um indivíduo separado, Shallan. Espere aí. Você acha que eu tenho um ego? Só achei que ia soar? Eu não quis. Não que. Por que você está sorrindo? Desculpe. Disse Shallan, fechando as mãos em punhos e estremecendo de alegria. Havia passado tanto tempo sentindo-se tímida que era muito satisfatório ouvir uma referência à sua confiança. Estava funcionando. O ensinamento de Jasnah sobre praticar e agir como se estivesse no controle estava funcionando. Bem, exceto por toda aquela parte de ter que admitir para si mesma que matara a própria mãe. Assim que pensou nisso, instintivamente tentou enterrar a memória, que não quis ceder. Ela contara aquilo para Padrão como uma verdade, que eram os estranhos ideais dos Tesseluzes. A memória estava emperrada em sua mente, e sempre que ela pensava no assunto, a ferida reaberta doía. Shallan havia matado a mãe. Seu pai acobertara o fato, fingindo que ele havia assassinado a esposa, e o evento arruinara sua vida, levando à raiva e à destruição. Até que, por fim, Shallan o matara também. Shallan, chamou Adolin. Você está bem? Não. Claro. Ótima. Enfim, nós não estamos sozinhos. Padrão, vem aqui, por favor. Ela estendeu a mão, a palma para cima. Ele desceu relutante pela parede de onde estivera assistindo. Como sempre, causou ondulações por onde passava, fosse pano ou pedra, como se houvesse algo sob a superfície. Seu padrão complexo e instável de linhas estava sempre mudando, se misturando, vagamente circular, mas com tangentes surpreendentes. Ele subiu pelo vestido dela até sua mão, depois se apartou da pele dela e elevou-se no ar, expandindo-se em 3 dimensões. Ficou flutuando ali, uma rede negra e fascinante de linhas cambiantes. Alguns padrões encolhendo e outros expandindo, ondulando sobre sua superfície como um campo de grama em movimento. Ela não o odiaria. Podia odiar a espada que havia usado para matar sua mãe, mas não ele. Conseguiu deixar a dor de lado por enquanto, sem esquecê-la, mas com sorte, sem deixar que estragasse seu tempo com Adolin. Príncipe Adolin, acredito que já tenha ouvido a voz do meu espreno.
Deixe-me apresentá-los formalmente. Este é Padrão. Adolin se ajoelhou, reverente, e fitou as geometrias hipnóticas. Shallan não o culpou. Ela havia se perdido mais de uma vez naquela rede de linhas e formas que quase pareciam se repetir, mas nunca chegavam a isso. Seu espreno, disse Adolin. Um espreno de Shallan. Padrão bufou irritado ao ouvir aquilo. O nome desse tipo é críptico, disse ela. Cada ordem dos radiantes se liga a uma variedade de espreno, e é esse laço que me permite fazer o que faço. Criar ilusões, disse Adolin em voz baixa. Como aquela com o mapa no outro dia. Shallan sorriu e, percebendo que tinha só uma pitada de luz das tempestades restante da ilusão anterior, não resistiu à tentação de se exibir. Ela levantou a mão segura enluvada e expirou, criando uma trilha de luz das tempestades acima do tecido azul. A luz formou uma pequena imagem de Adolin, baseada nos esboços que fizera dele na armadura fractal. A imagem permaneceu imóvel, a espada fractal no ombro, a viseira levantada, como um bonequinho. Esse é um talento incrível, Shallan, disse Adolin, cutucando a versão de si mesmo que se embaçou, sem oferecer resistência. Ele fez uma pausa, então cutucou o Padrão, que recuou com timidez. Por que você insiste em esconder isso, fingindo que é de uma ordem diferente? Bem, disse ela pensando rápido e fechando a mão para dispensar a imagem de Adolin. Eu só acho que isso vai nos fornecer uma vantagem. Às vezes segredos são importantes. Adolin assentiu lentamente. São mesmo. De qualquer modo. Padrão, você vai ser nosso acompanhante esta noite. O que é um acompanhante? Questionou Padrão com um zumbido. É alguém que vigia o encontro de dois jovens para garantir que eles não façam nada inapropriado. Inapropriado? Indagou Padrão. Como? Dividir por 0? O quê? Estranhou Shallan, olhando para Adolin, que deu de ombros. Olhe só, basta ficar de olho na gente. Vai dar tudo certo. Padrão zumbiu, derretendo-se de volta para sua forma bidimensional e se instalando na lateral de uma tigela. Pareceu satisfeito ali, como um caranguejo aconchegado em sua fenda. Incapaz de esperar mais, Shallan avançou na refeição. Adolin se acomodou diante dela e atacou a própria comida. Por um instante, Shallan ignorou sua dor e saboreou o momento. Boa comida, boa companhia, o sol poente lançando luz cor de rubi e topázio sobre as montanhas e o quarto. Sentiu vontade de desenhar aquela cena, mas sabia que aquele tipo de momento não podia ser capturado em uma página. Não era uma questão de conteúdo ou composição, mas do prazer de viver. O truque para ser feliz não era congelar cada prazer momentâneo e se agarrar a eles, mas sim garantir que a vida produzisse muitos momentos futuros pelos quais esperar. Adolin, depois de acabar com um prato inteiro de áspiros cozidos a vapor nas próprias conchas, separou alguns pedaços de porco de um cremoso curry vermelho e os colocou em um prato. Depois o estendeu para ela. Quer experimentar? Shallan fez um som de engasgo. Vamos lá, disse ele balançando o prato. É delicioso. Queimaria minha boca, Adolin Colin, protestou Shallan. Acha que não percebi que você estava escolhendo a mistura mais condimentada que Palona enviou? Comida de homem é horrível. Como consegue sentir o gosto de qualquer coisa sob toda a pimenta? Impede que fique sem gosto, respondeu Adolin, apunhalando um dos pedaços e enfiando na boca. Não há ninguém aqui além de nós. Você pode experimentar. Ela deu uma olhada, lembrando-se das ocasiões da infância quando havia provado escondido a comida masculina, embora nunca aquele prato específico. Padrão zumbiu. Essa é a coisa inapropriada que eu deveria impedir você de fazer? Não, disse Shallan, e Padrão se aquietou novamente. Talvez um acompanhante que acredita em basicamente tudo que digo não vá ser lá muito eficaz. Ainda assim, com um suspiro, ela pegou um pedaço do porco com o pau. Havia deixado Jack Havett à procura de novas experiências, afinal de contas. Ela experimentou uma mordida e imediatamente se arrependeu da decisão. Com os olhos marejados, ela procurou desajeitadamente o copo de água que Adolin, aquele homem insuportável, tinha pegado para entregar a ela. Shallan bebeu tudo de um gole, embora não parecesse adiantar. Acabou limpando a língua com um guardanapo, da maneira mais feminina possível, como era esperado. Eu odeio você, disse ela, bebendo a água dele em seguida. Adolin deu uma risadinha. Ah! Exclamou o Padrão de repente, emergindo da tigela e flutuando no ar. Você estava falando sobre acasalamento. Devo garantir que vocês não se acasalem sem querer, já que o acasalamento é proibido pela sociedade humana até que tenham primeiro executado os rituais apropriados. Sim.
Os costumes exigem que se sigam certos padrões antes que vocês copulem. Tenho estudado isso. Ah, pai das tempestades, disse Shallan, cobrindo os olhos com a mão livre. Alguns esprenos de vergonha até surgiram para uma espiadela antes de desaparecerem. A segunda vez em uma semana. Muito bem, vocês dois, advertiu o padrão. Sem acasalamento. Sem acasalamento. Ele zumbiu consigo mesmo, como se estivesse satisfeito, depois afundou até um prato. Bem, isso foi humilhante, declarou Shallan. Que tal falarmos desses livros que você trouxe? Ou de teologia Vorin antiga, ou de estratégias para contar grãos de areia. Qualquer outra coisa que não seja o que acabou de acontecer. Por favor? Adolin deu uma risada. Depois pegou um caderno fino no topo da pilha. Meia Aladar enviou equipes para interrogar a família e os amigos de Vedekar Perel. Descobriram onde ele estava antes de morrer, quem o viu por último, e escreveram tudo o que pareceu suspeito. Pensei que poderíamos ler o relatório. E o resto dos livros? Você pareceu perdida quando meu pai perguntou sobre a política macabaquiana, disse Adolin, servindo-se de um pouco de vinho, um mero amarelo suave. Então perguntei por aí, e parece que alguns dos fervorosos arrastaram suas bibliotecas inteiras para cá. Consegui que um servo encontrasse para você alguns livros de que gostei sobre os macabaquianos. Livros? Você? Eu não passo todo o tempo golpeando pessoas com espadas, Shallan, disse Adolin. Jasna e Tianavani fizeram muita questão de que minha juventude fosse preenchida por intermináveis períodos escutando palestras de fervorosos sobre política e comércio. Parte delas permaneceu no meu cérebro, apesar das minhas inclinações naturais. Esses 3 livros são os melhores dentre os que me lembro de terem lido para mim, embora o último seja uma versão atualizada. Achei que poderia ajudar. Que gentil. De verdade, Adolin. Obrigada. Eu pensei, sabe, se vamos seguir adiante com o noivado. Por que não seguiríamos? Perguntou Shallan, subitamente em pânico. Não sei. Você é uma radiante, Shallan. Um tipo de criatura mitológica semidivina. E esse tempo todo eu estava pensando que seria um bom partido para você. Ele se levantou e começou a andar de um lado para outro. Danação, não queria falar desse jeito. Desculpe. Só tenho medo de estragar tudo de algum modo. Está preocupado que você estrague tudo? Quis saber Shallan, sentindo um calor por dentro que não era devido apenas ao vinho. Não sou bom em relacionamentos, Shallan. E existe alguém que seja? Quero dizer, existe de fato alguém por aí que olhe para relacionamentos e pense, sabe de uma coisa, isso é fácil? Eu, particularmente, acho que somos todos idiotas nesse assunto. Eu sou pior. Adolin, querido, o último homem por quem eu tive um interesse romântico, não só era um fervoroso, proibido de me cortejar, em primeiro lugar, mas também acabou se revelando um assassino que só estava tentando me conquistar para se aproximar de Jasna. Acho que você está superestimando a capacidade de todas as outras pessoas nessa questão. Ele parou de andar. Um assassino. Ele quase me matou com um pedaço de pau envenenado. Uau, preciso ouvir essa história. Felizmente, acabei de contá-la. O nome dele era Kabsal, e era tão gentil comigo que quase posso perdoá-lo por tentar me matar. Adolin sorriu. Bem, é ótimo ouvir que a competição não está muito elevada. Tudo o que preciso fazer é não envenenar você. Mas você não devia me contar sobre seus ex-amantes. Vai me deixar com ciúmes. Por favor, disse Shallan, molhando o pão no resto de um curry doce. A língua dela ainda não havia se recuperado. Você cortejou metade dos acampamentos de guerra. Não foi tudo isso. Não mesmo? Pelo que ouvi, eu teria que viajar até Herdas para conhecer uma mulher solteira que você não tenha cortejado. Shallan estendeu a mão para que ele a ajudasse a se levantar. Você está zombando dos meus fracassos? Não, estou louvando-os, respondeu ela, se levantando para ficar ao lado dele. Sabe, Adolin querido, se você não houvesse estragado todos esses outros relacionamentos, não estaria aqui, comigo. Ela se aproximou. Portanto, na realidade, você é o melhor de todos em relacionamentos. Só estragou os relacionamentos errados, entende? Ele se inclinou. Seu hálito cheirava a tempero e seu uniforme, a goma fresca e limpa exigida por Dalinar. Os lábios dele tocaram os de Shallan e o coração dela palpitou. Tão quente. Sem acasalamento, ela levou um susto, se afastando do beijo para descobrir o padrão flutuando ao lado deles, pulsando rapidamente em uma sequência de formas. Adolin caiu na risada e Shallan não pôde deixar de se juntar a ele, devido ao ridículo da situação. Ela se afastou um passo, mas continuou segurando sua mão.
Nenhum de nós vai estragar nada, disse ela apertando a mão dele. Mesmo que às vezes pareça que estamos tentando fazer isso. Promete? Perguntou ele. Prometo. Vamos dar uma olhada nesse seu caderno e ver o que ele diz sobre nosso assassino. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.